Olá, pessoal. Vamos iniciar mais uma aula de educação física, tá? Iniciando hoje com conteúdo novo no segundo bimestre. O conteúdo que será trabalhado na aula de hoje, né, são os aspectos básicos do atendimento em primeiros socorros, né, onde a gente vai ver alguns conceitos chaves, né, importantes sobre os primeiros socorros, né, e lesões em atividades físicas, né, exercícios físicos. Então, os conceitos iniciais, né? O que é um primeiro socorro, né? O que a gente entende sobre esse conceito? Primeiro socorro são os cuidados imediatos prestados a uma vítima, tá? É um cuidado prestado fora do ambiente hospitalar, tá? Cujo estado da pessoa, né, comprometa a questão do estado físico, psíquico ou emocional, tá? Fazendo com que a vida da pessoa e a saúde estejam em risco, certo? E aí, esse primeiro contato é todo o primeiro contato que a gente pode ter com a vítima até que a vítima receba assistência médica especializada, ok? E aí, vem uns conceitos bases, né, que são aplicados aos conceitos de primeiros socorros, como, por exemplo, prestador de socorro. Quem é o prestador de socorro? O prestador de socorro é a pessoa leiga, né, mas com o mínimo de conhecimento capaz de ajudar, né, de atender a vítima ali no momento do acidente, certo? O socorrista é aquela pessoa especializada, né, que tem uma titulação utilizada dentro de algumas instituições, sendo de caráter funcional ou operacional. E aí é aquela pessoa que trabalha no Corpo de Bombeiros, Cruz Vermelha Brasileira, Brigadas de Incêndio, tá? Então é uma pessoa especializada, apropriada para socorrer. Manutenção de vida. Pessoal, manutenção de vida são ações para manter, né, para dar uma garantia de vida à vítima, tá? No momento do acidente. Então, são ações desenvolvidas com o objetivo de garantir a vida da vítima, né? Sobrepondo-se à qualidade de vida. E aí a gente vê a qualidade de vida, né? Que são ações desenvolvidas para reduzir as possíveis sequelas que foram deixadas, né? Que podem surgir ou que surgiram no momento, né? Ou até depois do atendimento, tá? Urgência é o estado que necessita de encaminhamento rápido ao hospital. Ou seja, o tempo gasto entre o momento em que a vítima é encontrada e o seu encaminhamento deve ser o mais rápido, né, possível. O espaço deve ser curto, né, consequentemente rápido. E aí, alguns casos, né, graves que precisam ser encaminhados em caráter de urgência são hemorragias de classe 2, 3 e até 4 e outros tipos mais graves, tá? Então, a emergência já é o estado grave que necessita atendimento médico, né? Embora não seja necessariamente urgente. E aí são casos mais leves, como contusões leves, entorses, hemorragias de classe 1. Então, a diferença da urgência para a emergência é isso, né? Porque em caráter de urgência, são aqueles pacientes, são aquelas vítimas, né, que estão necessitando mais, tá? E aí outros conceitos, como por exemplo, o que é um acidente, né? O acidente é o fato do qual resultam pessoas feridas ou até mesmo mortas, né? Que essas pessoas precisam de atendimento, sejam elas feridas ou mortas. Um incidente, o que é que significa um incidente? É um fato ou evento desastroso, que não resulta em pessoas mortas ou feridas, né? Mas que pode oferecer um risco futuro. Então, assim, a pessoa ela não morreu, não teve ferimentos graves, mas em compensação ela pode oferecer um risco futuro, né? Uma sequela posteriormente. Sinal, né? O sinal é a informação obtida a partir da observação da vítima, né? Então, a vítima, ela fala ali no momento do acidente, né? E aí aquela informação, aquele feedback fornecido pela vítima são sinais onde a gente pode tirar, né, algumas conclusões, certo? Sintoma é a informação a partir de um relato da vítima, né?
E aí a vítima é quando a vítima ela tá consciente, né? Ela consegue oferecer esse relato mais preciso, tá certo? E tem também os curiosos, né? Que são aqueles que ficam de butuca, de olho na rua, enfim, mas que também estão ali, podem ajudar. Os curiosos são pessoas que sofrem influência direta ao evento. Por quê? Porque pode estar próximo, né? Pode ter presenciado o evento ou foi lá para somente ser influenciado por outras pessoas, né? Que chamaram para ver, enfim. E aí essas pessoas, elas participam passivamente. Quase sempre, né? Tumultuam o evento. E isso, pessoal, faz com que prejudique, né, o momento ali do socorrista, né? Quando o socorrista ele vai estar lá ajudando a vítima para ser levada ao hospital. O socorrista ele deve saber lidar com os espectadores, né, que são essas pessoas, os curiosos, transmitindo tranquilidade e segurança para que não aconteça, né, alvoroço, tá? Podem ser bastante úteis em tarefas simples, né? Como, por exemplo, para ajudar, né, os socorristas, sinalizando o trânsito, isolando a área do acidente, né? E também acionando, ligando para o serviço de emergência, certo? E aí, meu povo, a gente precisa entender alguns aspectos legais do socorro. Então, qualquer pessoa, né, segundo o Código Penal, artigo 35, qualquer pessoa que deixar de prestar assistência, né, quando possível, fazê-lo sem risco pessoal, ou seja, sem prejudicar a sua saúde própria. Se você deixar de prestar socorro a uma criança abandonada, a uma pessoa inválida, a uma pessoa ferida, né, a um desamparo grave, e nesses casos você não pedir socorro, não ligar, né, prestar assistência, a pessoa, ela poderá sofrer, né, detenção de 1 ano a 6 meses, né, de multa, ou multa, né, ela pode ficar presa por um determinado período, ou ela pode requerer multa. E aí, pessoal, a pena ela é aumentada, né, o dobro quando ocorre a omissão, né, por exemplo, resulta lesão corporal e a pessoa omite. E ela pode também ser triplicada, né? Por exemplo, se você omitir um acidente onde uma pessoa morreu. Então, são casos bem graves. E aí é importante se atentar a esse fato, né? Que é a questão do chamar o socorro especializado, nos casos em que a pessoa não possui um treinamento específico ou não se sente confiante para atuar, já descaracteriza a ocorrência da omissão de socorro. Às vezes, a pessoa fica com medo, né, de acontecer um acidente ali, a pessoa fica com medo de se envolver, por não saber, por não ter um domínio maior, né, ser leigo naquele assunto. Mas só o fato de você ligar, né, para um atendimento, para um treinamento específico, né, ligar para o pronto-socorro, pedir uma ambulância, só isso já descaracteriza a questão da omissão, certo? E aí, minha gente, existem fases, tá, do socorro, fases para socorrer que os socorristas utilizam, né, que é necessário tanto os socorristas quanto aquelas pessoas que possam se deparar, né, com um acidente. A primeira fase é a avaliação da cena, né? Isso aí é todo o primeiro contato, é a primeira atitude a ser tomada no local, observar o local da cena, observar, né, os riscos que a vítima sofreu, né? E nesse sentido é importante avaliar a situação, né? Inteirar-se de como foi que ocorreu, né? Com tranquilidade e rapidez, verificar os riscos para si próprio, né, para a vítima e para os terceiros, e criar um rápido plano de ação para administrar os recursos materiais e humanos, tá? Visando garantir a eficiência do atendimento. É importante manter a segurança da área, pessoal. É importante proteger a vítima do perigo, mantendo a segurança da cena, não tentar fazer sozinho, mais do que é possível, sempre contar com a ajuda de outras pessoas, tá? De preferência especializada. Chamar por socorro especializado, né? Ou seja, assegurar que a ajuda especializada foi providenciada e está a caminho. Então, é necessário isso. Na segunda fase, vem a avaliação inicial,
né? Onde devem ser analisadas as vias aéreas para saber se elas estão desobstruídas. Existe lesão na cervical? É importante analisar se existe. E a respiração, como é que a respiração está? Ela está adequada? A circulação, é necessário analisar o pulso palpável, olhar se a vítima está com hemorragias graves, tá? Então, tudo isso deve ser analisado nessa fase inicial. E aí, a terceira fase, pessoal, é a avaliação dirigida, né? Onde é feita uma entrevista simples, rápida, tá? O procedimento também é um exame rápido e deve ser aferidos sinais vitais para saber como é que a vítima se encontra, certo? Então, o prestador de socorro, ele deve observar alguns pontos, né? Quando ele for avaliar o pulso e a respiração, que é a pulsação, né? No momento da pulsação, ele deve avaliar a frequência, o ritmo e a intensidade. Ou seja, a frequência é como os batimentos estão, né? Por minuto. Se pode ser lenta, pode ser rápida. O ritmo é verificar se a pulsação ela está regular ou irregular. E a intensidade é verificar se a pulsação ela está sendo forte, mais lenta, fina, fraca, certo? E aí a respiração da mesma forma, né? Tem esses três requisitos básicos, que é a frequência, o ritmo e a profundidade. Então, tem que analisar a pulsação e a respiração nesses três requisitos, certo? Diferenciando-se, né, da pulsação, a respiração também analisa-se a profundidade, tá? Para saber se ela tá mais profunda, se tá mais superficial, mais rasa, né? E aí, vamos para a quarta fase, né? Que a quarta fase, pessoal, é a avaliação física detalhada. Nesta fase, examina-se da cabeça aos pés da vítima. Olha a questão, né? A inspeção dos membros superiores, dos braços, das pernas, né? Avalia-se o pulso, perfusão, sensibilidade, o movimento corporal, tudo isso. Então, é feito desse conjunto todinho na avaliação mais detalhada. Isso tudo antes de levar para o hospital, tá? Estabilização e transporte, a quinta fase. Nesta fase, pessoal, finaliza-se o exame da vítima. Avalia-se a região dorsal, né? Que é uma região onde não pode haver mobilização, movimento. Previne o estado de choque para preparar o transporte, tá? Então, tem que ter todo um cuidado, tem que deixar estabilizado, certo? A avaliação continuada, que durante a ida ao hospital, né, dentro do veículo, né, e até antes um pouco, é importante fazer essa avaliação continuada, que é o quê? Verificar periodicamente os sinais vitais, a cada 10 minutos, a cada 15 minutos, ver a questão da pulsação, ver a questão da respiração da vítima, né? Então, são pontos importantes. E aí, minha gente, vem alguns pontos específicos, aqui a gente vai mais específico para as lesões musculares mais frequentes em atividades físicas e exercícios físicos, né? No momento que você está jogando bola, no momento que você está fazendo uma prática de musculação, uma natação, que pode ocorrer lesões. Então, a gente vai dar mais simples a mais complexa, tá? E aí, a gente tem a contusão, né? O que é uma contusão? É uma lesão produzida nos tecidos, na pele, por trauma contuso. E ele pode ser considerado como uma pancada, um chute, cotoveladas. E não há o rompimento do tecido, tá? Da pele. E aí, pessoal, a contusão, ela se manifesta por meio de dor, inchaço, que é edema, equimoses, né? Que são manchas avermelhadas, ou hematomas, né? Que pode ser colorações arroxeadas pelo sangue, né? Que está extravasado. E aí, quando a gente encontra uma contusão, é necessário não movimentar a região lesionada, aplicar compressas de gelo, tá? E sempre procurar um atendimento médico, tá? E mobilizar a região, tá bom? Então, uma contusão é importante. Muitas pessoas acham que uma contusão não é grave, mas é importante, né, se atentar a esse fato. Que às vezes a contusão, ela pode acarretar uma hemorragia interna, tá? Ou fratura, ou lesões mais graves, tá? Isso aí é consequência
da contusão, tá bom? E aí, pessoal, outro ponto é a distensão muscular, que nada mais é do que a lesão provocada pelo estiramento do músculo. Ou seja, no momento que acontece o estiramento do músculo, quando a gente tá alongando e vai estirando aquele músculo, se a pessoa não tiver cuidado, ela pode romper as fibras, distender a musculatura. As fibras musculares, elas são compostas pelos tipo 1 e tipo 2, e elas são como linhas, né? E aí pode acontecer o rompimento total ao meio, né? Ou parte dessas fibras. E isso aí é ocasionado por meio de movimento brusco, tá? Violento. Como se manifesta? Dor intensa, né? Inchaço no local. E aí é importante a gente não movimentar a região lesionada, aplicar compressa de gelo, fazer bandagem, né, para sustentar o músculo e para não sobrecarregar a articulação, é importante. E aí também é necessário procurar um médico e imobilizar, né? Não movimentar a região. Outro ponto é a cãibra. A cãibra é uma contração espasmódica, abrupta, vigorosa, involuntária e dolorosa, né, de um ou mais músculos, podendo ocorrer durante o exercício ou em repouso, né? Então, como tá falando aqui, ela pode ocorrer no exercício, durante ou depois. A maioria dos casos acontece depois, né? É o caso de uma pessoa que não pratica atividade física e ela vai praticar e aí a musculatura dela não está preparada o suficiente e aí acontece essa contração involuntária, né? Que é a cãibra. A gente vê muito na panturrilha. E aí ela se manifesta com dor, né? E muita contração no lugar, tá? No local afetado. E é importante sempre para evitar, promover alongamento, né? Alongar a musculatura, aplicar compressas quentes, tá? E fazer massagens no local. E aí, pessoal, a gente tem as entorses, tá? O que é um entorse? É a separação momentânea da superfície óssea ao nível da articulação. Então, acontece geralmente em alguma articulação onde há o comprometimento ligamentar, certo? Então, entorse, ela pode ocorrer um comprometimento ligamentar. Se manifesta por meio de dor intensa, né? Quando você se movimenta, inchaço, deformidade na articulação, tá? Ou seja, por causa do inchaço, a deformidade. E aí a gente tem também as luxações, que já são mais graves, né? A luxação é o deslocamento da extremidade de um osso ao nível de sua articulação. E aí, nas luxações, elas podem ser expostas, né? Abertas ou fechadas, tá? E aí elas são bem mais graves. Elas se apresentam por meio de dor violenta, inchaço, deformidade, fica visível, principalmente quando ela é externa, tá? E aí é importante não movimentar a região, aplicar compressas geladas a cada 20 minutos e proteger a região isolada, tá? Não andar de maneira nenhuma e sempre procurar um médico responsável, tá bom? E aí, né, a gente tem as fraturas, né, que são as mais graves, que é quando ocorre o rompimento, a quebra do osso, são traumatismos ósseos, que compromete a integridade do osso, né? As fraturas, elas podem ocorrer por contração violenta, no momento de uma realização do exercício, ou uma queda, você tá caminhando, isso pode acontecer também. E aí, pessoal, o primeiro socorro, ele consiste em impedir o deslocamento da parte isolada. Na fratura, elas podem ser fechadas, né, ou expostas. Quando é que elas são fechadas? Quando o osso quebrado não perfura a pele, tá? São internas. E as expostas é quando o osso se expõe ao rompimento da pele, tá? Fica bem visível. Então, se apresenta com muita dor, inchaço no local, dificuldade de movimentação, né? Sensação de atrito no osso, né? E a pessoa não consegue andar de forma nenhuma, tá? Muitas vezes é necessário submeter a cirurgia, certo? E aí é importante a vítima ficar em repouso, evitar a região atingida, né? Aplicar compressas geladas, fazer curativo, imobilizar se necessário também, né? Com gesso, a depender do caso, se não precisar se não precisar de cirurgia, certo? Então, basicamente é isso. E aí, pessoal,
Aqui são algumas orientações, a quantidade de pontos, né? Por exemplo, se a fratura for no tornozelo, então não pode imobilizar no tornozelo. Tem que ser 4 dedos acima e 4 dedos abaixo, né? Para fazer a tala, tá? Engessar. E aí, pessoal, tem outras fraturas que são mais graves, tá? Que é a fratura do crânio, certo? E a fratura da coluna vertebral, que nesses casos é importante ter todo um procedimento, uma pessoa especializada, né, para poder fazer esse primeiro socorro. O repouso, ele deve ser absoluto, deve-se passar gelo na região, né, que tá fraturada ali, tá? E em muitos casos, a pessoa, né, a vítima, ela se submete à cirurgia. Então, aqui são alguns pontos, alguns procedimentos, tá? E alguns conceitos básicos sobre os primeiros socorros necessários pra gente utilizar em vítimas, né? Seja elas em frequência de atividade física, seja elas em outros acidentes, né? Formais ou informais, enfim. Então, aqui foram alguns pontos básicos, tá? Agora a gente vai... agora eu queria que vocês acompanhassem o conteúdo no aplicativo da escola, tá certo? Então, até a próxima aula.